Olá, meus queridos irmãos. Hoje o nosso estudo vai ter como título Os Milagres São Bíblicos, então creia. Então eu vou falar sobre um assunto que necessita muito ser aprofundado no coração da Igreja de Jesus, que somos nós, né? Assista o vídeo até o final, curte e compartilha para que muitos outros possam ser abençoados também. Tudo que Deus nos deixou escrito na palavra tem como propósito de nos ensinar, corrigir, direcionar ou inspirar. Romanos 15, 4. Em Romanos 15, versículo 4, diz assim: Porque todas as coisas que me foram escritas anteriormente para o nosso ensino foram escritas, para que, pela paciência e consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Amém? Na palavra de Deus, tanto no Novo como no Velho Testamento, há mais de 120 milagres, né? Aí eu faço uma pergunta agora: por que foram citados na Bíblia estes milagres? Certamente foram exemplos que o Senhor nos deixou, não só para imitá-lo, mas para crer, para ter fé, receber ou realizar esses milagres também. Porque tudo que Ele deixou na sua palavra é para nós crermos e praticarmos. Jesus, por exemplo, fez 37 milagres específicos de curas, expulsão de demônios, controles da natureza e ressurreição dos mortos. Os apóstolos também os imitaram Jesus fazendo e também recebendo. Exemplo, Pedro curou o paralítico e ressuscitou Dorcas, está lá em Atos dos Apóstolos. Paulo, além de fazer milagres, ainda recebeu um milagre quando ele sobreviveu a uma picada de uma víbora venenosa ali na ilha de Malta. Então, a víbora venenosa picou ele e não fez absolutamente nada. Ali foi algo que Deus teve como propósito glorificar o nome dele, porque os milagres sempre são para glorificar o nome de Jesus. Os milagres são bíblicos. Quem não crê está em pecado. Por quê? A incredulidade é uma rejeição da verdade, e não é uma rejeição da verdade de Deus e também da ação de Deus. No entanto, nem sempre a incredulidade nos leva à perdição. Então, para explicar melhor, eu vou citar aqui 3 tipos de incredulidade, para ficar mais claro. Primeiro tipo de incredulidade é aquela quando a pessoa está ignorante a verdade de Deus. Quando ela não conhece a verdade, ela não conhece o poder de Deus, aí Deus tem paciência com ela, que está lá em 1 Timóteo 1,13, a paciência. Deus vai dar oportunidade para essa pessoa, para ela conhecê-lo e crer nele. Então, essa incredulidade é devido à ignorância. Quando nós somos ignorantes a algo, nós não sabemos como nós podemos crer, né? Então, o segundo tipo de incredulidade é devido à rebelião. Essa é pesada. A pessoa vê os milagres, tem consciência deles através da palavra, mas rejeita. Ela rejeita o agir de Deus. Nós temos como exemplo na palavra os fariseus. Eles resistiram todos os milagres que Jesus fez. Os israelitas também viram grandes milagres, mas na hora da dificuldade murmuravam, esqueciam que Deus era o Deus do milagre. Aí Deus precisava realizar outro milagre para que eles crescem novamente. Todo aquele que conhece a palavra, estão conscientes dos milagres de Deus, que Deus fez, e não crerem, serão rejeitados. Isto é, hoje nós estamos embaixo da graça. Se a pessoa se arrepender, ela ainda tem a oportunidade de não ser rejeitada. Terceiro, incredulidade temporária. Exemplo, João 20, do 24 ao 29. É a história de Tomé, né? Apesar dele crer só vendo, Jesus não o rejeitou, mas acolheu ele com amor. Ele foi confrontado por Jesus e foi restaurado. Por quê? Porque houve arrependimento, né? Porque houve o crer verdadeiro no coração dele. Lá em Marcos 9, 24 também tem outro exemplo para edificarmos. Do pai que pediu para Jesus ajudá-lo na sua incredulidade. Então o desejo daquele pai era crer. E Jesus o ajudou e fez o milagre para o seu filho. Mas agora eu faço uma pergunta. Será que só o crer resolve para obter esse milagre? Para alcançar o milagre é necessário também mais coisas. Em Tiago 2,19 diz que até os demônios creem, né?
Então, o crer somente não leva ao milagre, né? O que leva ao milagre é a fé, ou seja, precisamos agir com base naquilo que você crê. O crer é acreditar em Deus, acreditar que Ele pode fazer. Mas a fé é diferente. A fé é confiar que Ele vai agir mesmo sem as provas visíveis, né? E para ter essa fé, nós precisamos primeiro ser obedientes e depois confiarmos em Deus. Então precisa dessas duas palavrinhas, desses dois tópicos, obediência e confiança. Por isso que só o crer não leva ao milagre, porque o crer eu posso acreditar em algo, mas não receber nada de crer naquilo, né? Primeiro eu tenho que ter a obediência, a confiança, para se tornar a fé que leva o milagre a acontecer. Amém? Em Hebreus 1:11 diz, a fé, aliás, em Hebreus 11:1, troquei aqui. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Naquele episódio da abertura do Mar Vermelho, em Êxodo 1:4, Deus poderia simplesmente ter aberto o mar com uma só palavra, mas ele ordenou que Moisés levantasse a vara e estendesse a mão sobre o mar, né? O milagre aconteceu, o mar se dividiu. Por quê? Por causa da obediência e a fé em ação, né? Então, para acontecer o milagre, é necessário colocar a nossa fé em ação. Aleluias. Mas não vamos esquecer que para adquirirmos tudo isso, para adquirirmos esta fé, para sermos obedientes, para adquirirmos a confiança total em Deus, nós temos que ler, ouvir e praticar a palavra, né? Tem um versículo na Bíblia que diz que a fé vem pelo ouvir, né? Então a palavra tem que ser ouvida, ela tem que ser lida, né? E ela tem que ser praticada. Orar também para ter intimidade com Deus e obter a sua ajuda em todas as situações. Como nós vimos em outros vídeos, a oração é fundamental, né? Buscar-me-eis e me achareis quando buscardes de todo o vosso coração. Jeremias 29:13. Oh, glória a Deus. Para ter fé, a gente tem que conhecer o nosso Deus, né? Através da sua palavra, através da oração, da intimidade com Ele. Deus garante que será encontrado quando nós o buscarmos. Aleluias. Você já fez milagre algum dia? Você já recebeu um milagre? Comente aqui, né? Porque nós podemos fazer milagre em nome de Jesus. Ele nos deu esse poder. E Ele nos deu até um dom para fazer milagres. Oh, aleluias. Eu já recebi muitos milagres de Deus. Não vou contar hoje porque o tempo está curto. Então vamos orar? Senhor Todo-Poderoso, Tu és o Deus do impossível. Oh, aleluias. Tu és o mesmo que abriu o mar, Senhor, que curou enfermos, que ressuscitou mortos e fez grandes maravilhas diante dos olhos dos homens, Pai. Nos colocamos agora diante de Ti, Pai, na certeza, Pai, que Tu ainda hoje, Deus, opera milagres. Por isso clamo agora, Senhor, onde não há mais saída para essa pessoa, que Teu poder de fazer milagres crie, Senhor, um caminho aberto para ela, Senhor. Oh, Jesus, onde há uma enfermidade maligna, Senhor, que venha a cura. A cura é um milagre que vem do Senhor, Pai, para aquele que tem fé. Onde estiver trevas, que a Tua luz venha brilhar, aleluias, e a pessoa saia desse mundo de trevas, Pai. Senhor, eu confio em Ti, mesmo que as circunstâncias, ó Deus, sejam negativas, Pai, porque a Tua palavra diz em Marcos 9:23, que tudo é possível ao que crê. Fortalece, Senhor, a fé de todos os que estão me ouvindo agora, e que Teu milagre venha acontecer nas áreas em que eles estão precisando, Senhor. É em nome de Jesus que eu oro e agradeço, Pai. Glória a Deus, aleluia.